Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carolina Duarte e eu assisti Atentado ao Hotel Taj Mahal, que é um filme baseado em fatos reais e os atentados que a Índia sofreu em 2008. E aqui o filme se concentra principalmente no ataque sofrido dentro do hotel. É admirável que esse seja o primeiro longa-metragem do diretor, o Antony Mará, e ele já consiga imprimir uma assinatura e uma urgência no filme que muitos diretores que estão na estrada há muito tempo não conseguem fazer. Então o filme já começa a traçar paralelos desde o início, desde a apresentação dos personagens. Então a gente tem o Arjun, vivido pelo Dev Patel, que tá em casa se arrumando para o trabalho e começa com um ângulo fechadíssimo em cima dele, praticamente claustrofóbico, mostrando a pequena casa, residência humilde, ele com a filha e com a família. E depois disso a gente tem um salto pro hotel que é filmado com uma câmera ampla, com quadros super abertos, expondo as cores quentes, mostrando que o hotel é aconchegante e que ele corresponde às exigências dos hóspedes que ali estão chegando. E eles têm um ditado que é: o hóspede é Deus, e eles são tratados como os deuses mesmo, afinal eles são trilhardários de políticos a atores e a gente com muito dinheiro. Então, ao traçar esses paralelos, ao abrir isso, a gente já consegue perceber o mundo do qual essas pessoas fazem parte. Tanto aqueles que trabalham ali, quanto os que estão indo ali para passar um dia, uma noite, turista, enfim. A gente vai da parte pobre da casa do Arjun pro hotel, mostra o Arjun com a filha e com a família, e a gente passa para Zara e pro David, que é vivido pelo Armie Hammer, chegando no hotel com o filho. Então existe, apesar de ter uma diferença de classe social muito grande que separa os dois, eles vão acabar confinados no mesmo hotel, sobre o mesmo ataque e preocupados com a mesma coisa, que é chegar até a família deles. Um porque estava trabalhando e o outro porque estava jantando com a esposa enquanto o filho estava no quarto com a babá. E como a gente sabe que é baseado em fatos reais, quando os ataques têm início, é impossível não sentir agonia e desespero e se interessar por aquelas pessoas. E por mais que muitos personagens sejam fictícios, um filme, independente dele ser documental, independente dele ser baseado em fatos reais, independente dele ser ficção, ele não funciona se eu não me importo com as pessoas que estão ali. E eu me importo com todos esses personagens, do mais pobre ao mais rico, do mais escroto inicialmente ao mais carinhoso deles. Então eu preciso gostar desses personagens e eu preciso me importar com eles para o filme funcionar. E ele tem êxito nisso. Eu fico preocupada com eles. Em determinado momento eu tava me apertando na cadeira porque não dá para saber realmente o que vai acontecer. E eu evitei fazer qualquer pesquisa, obviamente, porque eu não queria ter a experiência estragada, por mais que seja baseado em fatos reais. E o filme tem um peso dramático tão grande, e ele é montado de uma maneira tão urgente, em alguns momentos com a câmera na mão pra gente ser jogado junto, pra ter a sensação, pra saber o que tá acontecendo, e é desesperador. E são poucos diretores que conseguem causar essa sensação na gente. São poucos que conseguem fazer a gente literalmente se apertar e sentir a tensão. E eu espero que ele consiga fazer muitos mais filmes, que essa tenha sido uma abertura para os longa-metragens, e eu tô curiosa para ver o que ele vai fazer depois. Eu já deixei aqui claro algumas vezes como eu detesto a trilha sonora que fica martelando o tempo inteiro na nossa cabeça o que a gente deve sentir, o que a gente deve enxergar, o que a gente deve ver, que tenta conduzir as nossas emoções, e é um alívio muito grande que eles tenham percebido que não era necessário o tempo inteiro ter uma trilha sonora nos contando o que a gente precisava ver. Eu tô vendo aqui o desespero deles, eu tô vendo um ataque sangrento. Em alguns momentos o filme se torna até sensacionalista e super gráfico. Ele não nos poupa do sangue. Eu acredito que em alguns momentos existe uma montagem com algumas imagens reais e eles acabam integrando organicamente ao filme. E é desesperador de pensar e de se colocar no lugar dessas pessoas e tentar imaginar o que elas estavam sentindo naquele momento, sem saber se elas iam sair vivas ou não, se os filhos iam sobreviver, se eles iam conseguir chegar até os filhos.
Porque o que aconteceu é de uma violência gratuita, como qualquer ataque terrorista que acontece. E por falar nos terroristas, é interessante ressaltar também que praticamente todos os personagens desse filme são tridimensionais, e eu agradeço muito por isso. Nenhum personagem é uma coisa só, ele não é definido só pelo o alívio cômico, ou a mulher histérica, ou o durão que vai enfrentar quem tá atirando. Isso é muito bem-vindo, porque além de ser documental, um filme ele tem que ser interessante também. Eu pensei isso quando eu vi Chernobyl recentemente, que é possível ser documental, e é possível ser artístico, e é possível ser criativo ao mesmo tempo. Porque você está contando uma história, essa história precisa ser interessante, alguma coisa que mexa com o espectador, que seja um pouco além da documentação, que seja um pouco além de contar a história. E esse filme consegue fazer isso a maior parte do tempo. Então, voltando aos personagens, é interessante notar, por exemplo, que o personagem do Jason Isaacs, que no começo é mostrado como um cara misógino, babaca, cheio das exigências, que você provavelmente vai odiar, em determinado momento do filme, algumas camadas dele vão sendo descascadas e outras nuances da personalidade dele vão sendo mostradas. Coisa que eu não estava esperando. Eu estava esperando essa coisa estereotipada que a maior parte desses filmes tem, de mostrar que uma pessoa é só isso e aquilo somente. Então, mesmo com os terroristas, eles tentam humanizá-los de alguma maneira. O Anthony Marai e os roteiristas, eles tentam humanizá-los. Tem um momento em que eles param os tiroteios, é até meio surreal, para experimentar a comida, para perceber o luxo que aquele lugar tem, que eles nunca vão experimentar na vida. Em outro momento, um deles liga para casa para falar com a família. E a gente consegue perceber por esse trechinho, e não só por isso, mas pela bagagem que a gente já tem, por um conhecimento prévio que a gente tem do mundo, que algum desses caras, eles são tirados da família muito pequenos, com promessas de dinheiro e glória, e são treinados e é feita uma lavagem cerebral neles para que eles acreditem que o que eles estão fazendo é digno e é nobre. Afinal, eles estão indo para assassinar pessoas que tiraram tudo deles. Ou é o que o líder deles deixa claro para eles. E a gente não sabe por quanto tempo essa lavagem cerebral foi feita. E esse é um outro paralelo que eu acho muito interessante que o filme faz. Enquanto os terroristas eles respondem a um líder e eles não vão deixar a missão deles de lado, os funcionários do hotel também têm um líder que é o chefe de cozinha deles, e eles também não abandonam esse chefe, e eles não abandonam os hóspedes à própria sorte, mesmo que eles tenham a possibilidade de ir embora. Se eu tô soando repetitiva com essa questão dos paralelos e da rima visual e narrativa, é porque existe mesmo e ela é admirável o jeito que ela é montada. Então, quando o hotel finalmente é atacado, aquela cena inicial que a gente teve de aconchego, de grandiosidade, de luxo, ela é tomada por pânico, desespero, e a câmera começa a fechar e torna esse lugar que era extremamente amplo e extremamente claustrofóbico. Todos os lugares são filmados fechadinhos, seja em cima dos atores, ou seja com os espaços mesmos fechados, os mais fechados possíveis, para a gente tentar se colocar no lugar dessas pessoas e sentir o que elas estavam sentindo. Então algumas discussões são abertas e essa coisa da tridimensionalidade dos personagens, ela vai além. Tem um momento que tem uma senhora que demonstra xenofobia, e aí a gente pensa, olha, o estereótipo xenofóbico. Mas acontece uma outra coisa que mostra que ela não é só aquilo. Então, no meio disso tudo, no meio de contar uma história trágica, no meio de contar uma história baseada em fatos reais, recheadas de sangue, de violência, de tragédia e de tristeza, ele ainda consegue desenvolver esses personagens e fazer a gente querer que cada um deles sobreviva. E o mais interessante de tudo é que a gente realmente não consegue saber quem é que vai chegar até o fim. E isso é muito tenso. É uma coisa bem-vinda, mas ao mesmo tempo é agoniante. Realmente fazia tempo que eu não me sentia assim, estressada, tensa, emocionada, tudo ao mesmo tempo com o mesmo filme. E por falar nos personagens, o Arjun, vivido pelo Dev Patel,
ele é mostrado desde o começo como uma pessoa carinhosa, preocupada. E isso ele consegue transmitir só com o olhar e muitas palmas para a direção e para a atuação do Dev. Ela é contida, ele fala baixo a maior parte do tempo, porque afinal ele é um funcionário do hotel, mas ele é a força moral, ele é o que move a trama, você tá sempre atrás dele, e isso é importantíssimo. E mesmo falando pouco, mesmo mostrando pouco, a gente já consegue deduzir tudo aquilo que aquele personagem representa, tudo aquilo que ele é, e a dedicação que ele tem ao trabalho e ao chefe dele, que por mais rígido que seja, ele ainda tem uma preocupação e um carinho com aqueles que o seguem, e ele sabe disso, ele serve como líder. É importante ver a calma que ele mantém durante todo o ataque, não só porque ele precisa manter a equipe dele calma, mas como o chefe, como essa voz de liderança que tá ali, ele precisa deixar os hóspedes calmos também, e que eles tenham a esperança de que tudo vai dar certo. E falando nas atuações também, é muito bom perceber que o Armie Hammer, que é um ator que eu gosto cada vez mais que eu vejo, a última vez que eu tinha visto foi no Me Chame Pelo Seu Nome, e ele abandona toda aquela sedução e aquela sensualidade, e aqui ele dá vida para um personagem que está preocupado com o filho, com a esposa e com a própria sobrevivência, e ele em alguns momentos se mostra desesperado, e é muito bom ver um ator que a gente gosta chegando nesses níveis, mesmo que seja uma atuação mais discreta, afinal ele também não é o protagonista do filme, e mesmo que seja mais discreta, que seja um pouco mais de lado, a gente ainda consegue se interessar por ele o suficiente e consegue entender o que um pai quer. Imagina você com seu bebê num lugar que está sofrendo um ataque desse, com pessoas que não estão nem aí se são crianças, se são mulheres, se são velhos, se são homens, ou se essas pessoas não têm nada a ver com as crenças deles. E apesar de toda essa força, seja das atuações, seja da construção, seja até do sensacionalismo de não nos privar daquilo que está acontecendo, ainda existem umas falhas pontuais que são incômodas e que muitos filmes sofrem com isso, principalmente esses que querem nos chocar e que querem nos emocionar. Então existem umas frases de efeito, existem maniqueísmos do roteiro, essas manipulações que quer que a gente sinta determinada coisa, então não é só com a história, é também com a trilha sonora que estava quase nula e ela tinha quase me conquistado totalmente, mas ela vem pra falar, a gente vai conduzir vocês agora. Então acontece umas coisas que o roteiro quis que sim, a trilha sonora que até então tava caladinha, me deixando super feliz, começa a querer se introduzir e a ficar mais grandiosa do que ela precisava ficar. Alguns momentos são portas ex-máquina aparecendo, ou hóspede ex-máquina aparecendo para ajudar determinadas coisas. Momentos que a gente já viu inúmeras vezes e que se tornam totalmente desnecessários, porque é um filme que já tem uma história pesada, ele já tem uma carga emocional muito grande e é preciso ser muito insensível e não tem nenhuma empatia para sentir o peso que isso traz, para sentir o peso que uma história dessa traz. A gente precisa ser muito monstruoso para não conseguir se colocar no lugar daquelas pessoas e para tentar sentir o que elas sentiram ao longo de 3 longuíssimos dias para aqueles que sobreviveram. Não é algo esquecível, não é algo leve, não foi algo fácil de assistir. Isso porque grande parte é ficção, é uma amálgama, é uma junção de tudo aquilo que aquelas pessoas passaram. Existem personagens que são junções de várias pessoas reais e que elas têm várias características aqui. Então é preciso ser muito insensível e estar muito além da humanidade para não se emocionar, para não sentir o peso, para não pensar o que essas pessoas estavam passando. Eles não precisavam dessas manipulações todas que quase, se tivesse mais um pouquinho, tiraria a força do filme, mas que é impossível, porque ele já é grandioso demais. A força dos acontecimentos é maior do que as falhas de roteiro, do que as falhas de montagem.
Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê um joinha, compartilhe com a mamãe, com o papai, com o filhinho, com o cachorro, com o papagaio e faça uma Carolina Duarte muito feliz. Um beijo e até a próxima!